Dividir os bens e a herança é um problema difícil algumas vezes, principalmente em famílias com algum tipo de desavença. É legal deixar uma parte menor para um e a maior parte para outro, por exemplo? E o que pode ser feito se você acredita ter sido prejudicado numa partilha? Pois é, para responder essas e outras dúvidas, a gente recebe aqui no nosso estúdio a advogada especialista em direito de família, Bruna Rinaldi. Tudo bem, Bruno? Tudo bem? Bruna, tudo bom dia. Bom dia. Você é Bruna, assinante, bom pode mandar dia. suas perguntas para a Bruna. Nosso endereço é g1.com.br/Globo News e o telefone 4002-2884, custa de uma ligação local de qualquer lugar do Brasil. Bruna, a gente já tem, claro, perguntas que chegaram para o nosso chat. Vamos ver aqui no telão a primeira delas. Pergunta do nosso assinante que mandou no g1.com.br/Globo News. A incidência do ITBI e do ITCMD pode afetar diretamente a partilha dos bens? Pergunta do Severo Arantes. Na verdade, Severo, o ITBI e o ITCMD, né, o imposto de causa-morte, de transferência de doação, é o mesmo valor, que são de 4%, e vai interferir porque é obrigatório, até para fazer a transferência do bem, é obrigatório o pagamento. Então, vai interferir sim, você tem que ter esse dinheiro para pagar, para depois transferir para o seu nome. Mais uma pergunta, vamos ver qual é. Antes do casamento, comprei um apartamento financiado, sendo 90% meu e 10% do meu marido. Depois de 11 anos de casada, fui surpreendida com uma filha fora do casamento. Ela terá os mesmos direitos do meu filho nos bens adquiridos? É a pergunta da Diva. Diva, na verdade, ele vai ter direito sim aos bens igualmente do seu marido. O que pode ser feito é o seu marido colocar uma parte que é disponível dele para o seu filho, em doação ou em testamento, mas a parte que é dos filhos, ela tem que ser igual. Então, a parte do marido, sim, a parte dela, Mas não. a parte desse filho fora do casamento é igual a do filho dela? É igualzinho, não existe filho legítimo e não legítimo. O filho é tudo igual. Oi, Bruna. Mais pergunta agora é do Pedro Alcântara. Estou no meu segundo casamento e faço tratamento de câncer. Minha atual esposa quer que eu faça um documento que, em caso de morte, eu renuncie os meus bens para que a minha ex e a minha filha não fiquem com parte dos bens que ela ajudou a construir. Isso é possível? Pedro, a sua ex-mulher não tem direito a nada realmente porque ela é ex-mulher. Agora, a sua filha, ela vai concorrer com a sua atual esposa, não tem como excluir, a não ser que seja por certeza de indignidade, mas fora isso, não tem como excluir um filho de uma sucessão. Ela é tão herdeira necessária quanto a atual esposa. Mais uma pergunta aqui, então. Ô, Bruna, quando um casal, o marido falece primeiro do que a esposa, sem que se faça o inventário, como fica a divisão de bens? É a Graciete da Silva. Ela deve estar perguntando sem que se faça um testamento, né? Na verdade, depende do regime de bens. Se você for casado com separação total de bens, ela é herdeira dos bens, e todos os bens tornam-se particulares. Se for comunhão parcial de bens, ela é herdeira necessária dos bens particulares, mas é meia dos bens comuns. A comunhão universal, ela é meia de tudo, ou seja, não é herdeira. Separação obrigatória de bens não é herdeira necessária. Então, vai depender do regime de bens que for estipulado anteriormente ao casamento. Ao casamento, né? Mais uma pergunta agora. Pergunta é da Andréia Dias. Sou casada em comunhão parcial de bens e tenho 3 filhos. Posso deixar a minha parte, 50%, em testamento para o meu cônjuge, no caso do meu falecimento? Andréia, você pode deixar 50%, que são a sua parte disponível para quem você quiser. Seja cônjuge, seja para um filho, ela pode se deixar em testamento. O que uma pessoa não pode deixar 100% daqueles bens, se houver herdeiros necessários, para uma outra pessoa determinada. Mas os 50% ela pode deixar para o cônjuge, sim. Bruna, obrigado por enquanto. Estou falando por enquanto, porque daqui a pouco você volta para responder mais perguntas. A gente continua aí com o endereço eletrônico, g1.com.br/Globo News, aí debaixo do seu vídeo, também o telefone 4002-2884. Pode mandar pelo telefone ou pelo site a sua pergunta, que a Bruna vai estar aqui daqui a pouquinho respondendo de novo.